Olá, Shalom, que a paz e a força do Senhor seja contigo onde você estiver. Eu sou o pastor Crécio Rezende. Hoje eu quero falar sobre o maior plano de todos os planos. E você precisa saber dessa história. É o plano da salvação. O plano da salvação começa com a criação. Deus, ele cria o universo, o mundo, ele cria o planeta e coloca o homem nesse mundo perfeito. Deus fez uma criação plena. Não faltava nada para o homem. O que o homem precisava para se alimentar, para sobreviver, os minérios necessários, a água que o homem tanto necessita, o Senhor criou tudo com disposição, com riqueza, com abundância e colocou o homem nesse plano. O mundo que Deus colocou o homem era um mundo perfeito. E também era perfeita a própria criação humana. O Senhor criou o homem de uma forma muito especial. A própria Escritura descreve o ser humano como a sua imagem e a sua semelhança, isto é, a imagem e semelhança de Deus. E você pode perceber que o homem realmente era uma criação muito especial. O homem, ele é o único ser de todos que pode pronunciar, que pode falar. A textura, a capacidade de raciocínio. Tudo isso fez com que o homem fosse uma obra muito especial. Mas o mais importante de tudo é que o homem, ele era santo, ou seja, não tinha nenhum pecado, e não tinha maldade, ou seja, ele não pensava em pecar. Pois é. Só que aí, se Deus tem um plano de salvação, que plano você acha que o maligno, ou seja, o diabo, tinha para o homem? É lógico, o plano que o diabo tinha era o plano de perdição. Acontece que, sendo Deus santo e tendo criado o homem semelhante a ele, isto é, santo também, e sem maldade, quer dizer, sem vontade de conhecer o pecado, como é que o inimigo levaria o homem ao pecado? Deus, sendo santo, não podia ser desonesto. O que isso quer dizer com isso, pastor? É que Deus tinha que dar ao homem alguma possibilidade de que o homem viesse a pecar, porque não, senão não seria honesto. Lá no dia do julgamento, do juízo, o inimigo poderia voltar-se para Deus e falar: poxa, Deus, o senhor vai salvar o Adão agora? Vai salvar o homem agora? Mas o homem não teve sequer a chance de errar, sequer a chance de pecar. Como é que ele pode ser salvo ou julgado justo se ele não teve a possibilidade de pecar? Se nem maldade ele tinha, nem desejo para pecar ele tinha. E aí que Deus cria, vamos chamar de dispositivo, né? Deus cria dentre todas as coisas, todas as árvores, que era para o homem se alimentar, sobreviver. Deus criou uma árvore chamada árvore da ciência, que tinha lá o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus deu uma ordem categórica para Adão. Adão, você pode comer de tudo que tem aí, menos desta árvore. Esse dispositivo, ou seja, esta era a possibilidade única que o Adão tinha de cometer um erro, isto é, de cometer um pecado, de desobedecer a Deus. Hoje, meu amigo, hoje o homem tem milhares de formas de pecar, de desobedecer a Deus. A única chance de pecado, de erro que o Adão tinha foi, digamos, esse dispositivo, né? Já que Deus é santo, ele tem que ser honesto. Então, ele criou esse dispositivo e se o Adão comesse, certamente morreria, o Senhor disse. Aí Deus deixou lá o Adão, deixou lá a Eva, tudo certinho, e veio o maligno através daquela serpente, e ele então começou a ensejar. Então Eva não tinha aquela vontade, aquela maldade, eu quero comer. O Adão não tinha esse pensamento, eles não viam nada com maldade, mas alguém veio e começou a pregar para eles, começando a dizer para eles: vai lá, faz o que é errado. E aí eles foram. E o Adão e a Eva acabaram comendo. E aí, meu amigo, este erro, esta desobediência, foi, portanto, o primeiro pecado. E aí, como Deus é santo, ou seja, o padrão de santidade, de exigência de Deus, é no maior nível que se possa pensar. Por causa desse erro, então Deus teve que dar uma punição severa para o homem e, de fato, o homem veio a morrer. E morrer tudo o que Deus tinha prometido.
Deus tinha criado o homem para não morrer. Deus tinha criado o homem com saúde perfeita. Deus tinha criado o homem para ter uma vida boa. Deus tinha criado o homem para viver no paraíso. Agora tudo isso morreu. O homem vai ser expulso do paraíso, o homem vai ter doenças, vai ter dores, vai ter que trabalhar duro para conseguir sobreviver e ainda foi expulso do paraíso. Dentro desse plano de salvação que agora foi corrompido, meu amigo, a situação agora ficou difícil. Muita gente até não quer servir a Deus, alegando isso. Deus, ele quer o quê? A santidade do homem, a perfeição do homem. Não existe homem perfeito. E esta imperfeição, ela advém do molde, né? O molde não foi Adão? Você sabe que quando um molde, uma matriz tem uma falha, toda reprodução vai vir com aquela falha, que é o que aconteceu com o ser humano. Depois de Adão, todos os homens que vieram já na condição de pecador. Pois bem, eu vou fazer uma comparação para você entender o padrão de santidade de Deus. Você sabia que para uma empresa conseguir uma licitação para trabalhar, prestar serviço para uma prefeitura, por exemplo, ela necessita de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, além de qualificação técnica e também qualificação econômico-financeira, dentre outros documentos? Pois é, para que o homem tivesse o elo de ligação com Deus, ele tinha que viver nesse padrão sem pecado. Pecou, morreu. Pecou, foi desligado da glória de Deus. Você sabe que as leis do reino de Deus são leis santas, leis irrevogáveis. Elas não falham, não voltam atrás. E uma das leis é esta. O pecado, ele separa, afasta, desliga o homem de Deus. Outra lei, que é do mundo espiritual, é que para haver remissão do pecado, tem que se pagar com uma vida. Lembra da ordem lá? Se pecar, ou seja, se comer desse fruto, certamente morrerás. E aqui é que entra a segunda parte do plano da salvação, que é exatamente a redenção. Antes de Deus mandar o Redentor de fato, Deus ele fez várias e várias promessas com riqueza de detalhes acerca do tal Redentor. O Senhor falou acerca do seu nascimento, o Senhor falou de circunstâncias particulares, de local, por exemplo, onde ele nasceria. O Senhor falou, inclusive, da tribo de onde ele viria, a cidade onde ele nasceria, até para você saber da família, da linhagem direta de onde ele descenderia. E tem outras profecias que o Senhor foi falando ao longo do tempo, exatamente para criar um lastro, para que no futuro, qualquer um que estudasse sobre esse plano pudesse ver como esse plano foi ricamente detalhado, planejado para ser executado com plenitude e perfeição. Falando também sobre a vida, o ministério e principalmente sobre a forma de como ele morreria, exatamente para fazer a redenção do pecado de toda a humanidade. Séculos se passaram e eis que surgiu o Redentor, Jesus, chamado de Jesus de Nazaré, embora ele tenha nascido em Belém. E olha que coisa incrível, coisa maravilhosa. Jesus Cristo, quando foi manifesto e quando os registros foram deixados para nós nas Escrituras, os evangelhos falando sobre Jesus, o evangelista João, por exemplo, chega a dizer: o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. De fato, Jesus levou a vida conforme foi profetizado, muitas profecias se cumpriram com riqueza de detalhes. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado e foi para a cruz. Jesus é o único caminho que pode fazer a ligação ou a religação entre o homem e Deus, o pecador e Deus. É claro que o Senhor Jesus, ele criou aqui os critérios para que então esse plano de salvação fosse exercido da nossa parte. Então, da parte de Deus, ele fez a criação e enviou o Redentor. Jesus, então, deixou os critérios para que qualquer pecador que quiser a salvação, que quiser a sua redenção, possa tê-la. E qual é esse critério, pastor? É simples. Primeiro, arrependimento, conversão e santificação. O arrependimento é o reconhecimento de que de fato somos pecadores. Muita gente não reconhece isso. E é necessário para que se alcance
a salvação gerada na redenção feita pelo Senhor Jesus. O segundo passo é a conversão. É a pessoa tomar a decisão racional. Eu quero. Não só reconheço que sou um pecador, mas eu quero a salvação. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu vou aproveitar a redenção que foi deixada pelo Senhor Jesus. E aí vem a terceira parte desse processo, que é a santificação, onde o Espírito Santo de Deus entra no processo para nos santificar diante do Senhor. Tudo isso porque Jesus ofereceu-se em redenção por nós, derramou o seu sangue puro para nos salvar. Ou seja, se Jesus não fizesse a parte dele, não adiantaria nada eu me arrepender, não adiantaria nada eu querer me converter, e o Espírito Santo não ia fazer nenhum processo de santificação. Há quem diga que o Senhor ele já elegeu aqueles que são salvos. Eu não digo isso de maneira nenhuma. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei para você que Deus é santo, que Deus é honesto? Se Deus ele fizesse esse critério de eleger alguns para ser salvos em detrimento de outros, isso não seria honesto. É como se o próprio Deus estivesse semeando nulidades no plano da salvação. O diabo depois chegaria para Deus lá no juízo e diria: opa, Deus, espera aí, como é que o Senhor vai salvar essa pessoa só porque o Senhor escolheu? E o outro que é pecador tanto quanto ele, o Senhor não salvou por quê? Então Deus não pode fazer esse processo de eleição. Embora muita gente pregue isso, eu acho que você que acredita nisso deve rever os seus conceitos. Bom, agora nós vamos para a terceira parte desse processo, que é o arrebatamento. Jesus Cristo fez uma promessa. Olha, você que tem essa aliança comigo, aliança, vamos lembrar, que só é possível por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que gerou a redenção. Então você que tem essa aliança comigo, agora eu vou te arrebatar, eu vou te levar para o arrebatamento. Jesus fez essa promessa categórica. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E um dia, ele disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, que ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá vendo? Esse plano é antigo, meu amigo. É o plano da salvação. E o Senhor quer você incluído nele. Nós, que somos pastores, que pregamos o Evangelho, a palavra de Deus que foi deixada para nós, o objetivo final, o objetivo maior, o objetivo principal, é para isso que foi deixada a igreja, é para isso que foi deixada a palavra, é para isso que nós pregamos. É para que cada homem entenda que é um pecador e que por si só não pode ser salvo, mas que através deste plano criado por Deus, todos que se arrependerem, que se converterem e que se santificarem, obterão a salvação. Este é o maior de todos os planos, o plano da salvação, e eu espero que você faça parte dele. Eu vou ficando por aqui. Muita vida para você e até o próximo vídeo.